Aqui, então vamos para os líquidos? Vamos, tá. Eu falo sozinho e eu respondo. Estou acostumado já. Então vamos. Dilatação dos líquidos. Olha lá. Vamos começar certo, para depois a gente fazer aquele negócio de transbordar que vocês aprendem. Mas antes, vamos aprender como é que o líquido se comporta de verdade. Olha aqui. Está aqui o líquido, dentro de um recipiente. Qual é o volume dele? Em que temperatura? Aí a gente vai aquecer o recipiente. Só que quando aquece o recipiente dilata junto com o líquido, não? Porque o recipiente não é dilatável? Ele não recebe calor? Só que eu vou começar dizendo pra gente supor que o recipiente não... É possível isso? É possível. Para um pequeno intervalo de temperatura, aquele recipiente não dilatou muito. Por exemplo, vidro pirex pode ir no forno? Ele estilhaça? Por que não? Porque ele tem um baixo coeficiente de dilatação. Isso quer dizer que ele dilata pouco. Porque se ele dilatasse muito, ele ia rachar todo. Então eu estou supondo um recipiente que tem baixíssimo coeficiente de quê? E como consequência, para esse pequeno intervalo de temperatura, ele é praticamente indilatável. Então quem vai dilatar? Só o líquido. Então quando você olha... O recipiente não, João, ele é indilatável. Quando você olhar para cá, para essa marcação, para essa graduação, concorda que o que está marcando aqui é exatamente aquilo que o líquido dilatou? Então se estiver marcando 10 aqui, marcar 15 aqui, quanto é que o líquido dilatou? 5, por exemplo, decímetros cúbicos. Pode ser? Mas agora vamos para um caso mais real. E vamos supor que o recipiente faça o quê? Se o recipiente dilata, o espaço para o líquido não vai aumentar? O que o líquido vai ter que fazer? Cobrir esse espaço, espalhar. Se o líquido vai espalhar, você concorda que ele não vai subir o tanto que subiu aqui. Tá indo até aí? Tá reparando? Então, por exemplo, se aqui é 10, aqui está marcando 13. Aí quando você olhar para essa pipeta, para esse recipiente graduado, vai falar assim, e o líquido dilatou 3. É verdade isso? Hein? Não, isso é muita mentira. É muita mentira. Porque esse 3 tá faltando você levar em conta quem aí? O que dilatou de quem? Que acabou espalhando. Então, para saber qual é a dilatação real do líquido, verdadeira do líquido, tá faltando somar quem na história? A dilatação de quem? Mas quando você olha para cá, não parece que é mesmo quando dilatou? Não parece? Tava marcando 10, passou a marcar 13. Não parece que é o que dilatou? Então, qual é o nome dessa dilatação que parece? Ela é aparentemente, né? Ela parece muito... Cara, sensacional. É a chamada dilatação o quê? Que eu preciso somar com a dilatação do... Para saber qual é a dilatação real do líquido. Então, a dilatação do líquido é o que você vê, mais aquilo que o recipiente o quê? Dilatou. Perfeito. Show de bola. Tanto é que gama do líquido é o gama do recipiente, mas o gama é o quê? Olha que interessante. Quem é o gama aparente? Vai, é o gama do... Menos. O que eles dão na prova pra gente? Eles vão dar o gama do líquido e o gama do... Sabe por quê? Porque o aparente varia de acordo com o recipiente. Se eu botei glicerina ali dentro, a glicerina ela tem um gama, não tem? Que é o gama do líquido. Mas eu botei glicerina no recipiente de vidro. O vidro não tem um gama? É o gama do... Que vai me dar um gama o quê? Mas se eu, ao invés de botar no recipiente de vidro, eu botei no recipiente de barro, eu mudei a glicerina? Então é o mesmo gama do líquido. Mas eu mudei o gama de quem? Então eu vou ter um novo gama o quê? Então a dilatação aparente varia de acordo com o recipiente. Certo ou não? Então qual é a dificuldade de estudar a dilatação dos líquidos? É que quando eu olho, não é a dilatação real. Eu tenho que levar em conta quem ainda que está faltando? O que dilata do recipiente. Foi ou não foi? Tranquilo até aí? Agora vamos para aquele tradicional que vocês veem sempre. O que é aquele negócio que transborda, que é o aparente?
Lembram disso quando vocês estudam isso? Deixa eu falar não. Outra forma de verificar a dilatação aparente. Enchi o recipiente até a boca. Vou aquecer. O que vai acontecer? Vai transbordar. Por que transborda? Porque os líquidos dilatam mais que os sólidos. Os coeficientes de dilatação dos líquidos são da ordem de 10 a menos 4. Dos sólidos, 10 a menos 5. 10 a menos 4 não é maior que 10 a menos 5? Então quem é que dilata mais? Se o líquido dilata mais que o sólido e está cheio até a boca, o que vai acontecer? Vai transbordar. Por isso que não deve encher o tanque de gasolina até a boca. Quando destravar já tá bom. Se você encher até a boca e esquentar, começa o quê? A vazar líquido. Aí começa a queimar a lataria ali, fazer aquela manchinha na lataria. Então assim, se o líquido dilata mais, ajuda o Joca a pensar. Vem cá, olha pra cá. Ajuda o Joca. Se dilata mais, não vai transbordar? Mas uma parte ficou lá dentro, não ficou? Para cobrir o quê? Mas o espaço de quem? Do que dilatou de quem? Do recipiente. Porque o recipiente não estava assim inicialmente? Aí não aumentou? Quem preencheu esse aumento? Então parte do líquido ficou lá dentro para cobrir quem? O que dilatou de quem? Então quem transborda? A dilatação do líquido. Ela é composta pela dilatação do recipiente mais a aparente. Tá certo ou não isso? Fica lá dentro para cobrir quem? Do recipiente. Então quem é que transborda? A aparente. Porque o líquido não vai dilatar todo. Uma parte fica dentro para cobrir quem? Então quem é que foi embora? A aparente. Então uma forma de você medir a aparente é ver aquilo que faz o quê? Transborda, que extravasa. Aquilo que transbordou, que extravasou, aquilo é exatamente o que dilatou a mais do recipiente. Ou seja, é a dilatação aparente. Enxergou isso ou não? Se não tivesse cheio até a borda, ia transbordar? Possivelmente não. Porque ele não ia dilatar aquela parte aparente, mais o recipiente. Mas porque estava cheio até a borda, certamente ele vai o quê? E vai transbordar aquilo que corresponde à dilatação aparente. Entenderam isso ou não? Então uma forma do cara mostrar a dilatação aparente é te mostrar aquilo que transborda. Ele pode perguntar o que transborda. Quantos por cento transbordou? Ou seja, é só calcular a dilatação. Aí para isso ele vai dar o gama do líquido e o gama do recipiente. O que você faz com esses dois? Gama do líquido e gama do recipiente. O que você faz com os dois? Calcula o gama o quê? Aparente, para poder aplicar ΔV igual a V0, gama aparente, Δθ. Você não vai achar aquilo que transbordou? Então ele vai dar o gama do líquido, o gama do... que me permite achar o gama aparente, que vezes V0 vezes Δθ é o ΔV aparente, que por sua vez foi aquilo que transbordou. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Fechou? OBS 1, lê. Lê, alfabetizado e adulto, lê. Manutenção do espaço? Então como é que essa questão aparece na prova? E que é difícil da gente raciocinar sozinho. Por isso que o Joca já vai trabalhar isso na sua cabeça. Ele vai mostrar aqui um recipiente. E o líquido? O líquido ocupa todo o espaço do recipiente? Não. Concorda que há um espaço vazio entre o tamanho do recipiente e o que o líquido ocupa? Aí ele vai falar assim no exercício. Qual vai ser, por exemplo, a temperatura, ou qual vai ser o volume inicial que eu tenho que botar de líquido? Ele pode perguntar o que ele quiser. Para que, no final, o espaço vazio seja mantido. Tipo, vamos colocar número para ficar mais fácil. O recipiente tem 20 decímetros cúbicos. E eu botei 15 de líquido. Qual é o espaço vazio?
Mas eu quero esquentar aquilo e eu quero que continue com 5 de espaço vazio. Quando eu esquento, o líquido não dilata? E o recipiente? Então os dois vão aumentar de tamanho? Mas eu quero que o espaço vazio se mantenha. Qual vai ser a condição? Diz pra mim. Aqui eu falei que está marcando quanto que eu falei? 20. Aqui está marcando? Qual é o espaço vazio? Mas eu quero que continue com 5, mesmo que eu aqueça. Eu quero aquecer aquilo a minha vida inteira e não pode mudar de 5. Qual vai ser a condição? Tipo assim, vamos raciocinar? Tipo, se o líquido for para 18, eu não quero que mude o espaço vazio. Para quanto que o recipiente tem que ir? Para 20 e? Ah. Me diz quanto é que dilatou o líquido? Hã? Quanto é que dilatou o recipiente? Então qual é a condição para o espaço vazio ser mantido? É que o líquido e o recipiente dilatem a mesma coisa. Se os dois dilatarem a mesma coisa, o espaço vazio fica mantido. Concorda que é um raciocínio difícil na hora da gente fazer? A gente fazer sozinho na hora. Não estou dizendo que vocês não vão fazer, não. Mas na hora, em 3 minutos, é um raciocínio difícil. A gente já sabe fazer. Pronto, tá pronto. Manutenção de espaço vazio quer dizer que recipiente líquido tem que fazer o quê? Pronto, acabou. Pronto, show de bola. Já está pronto na sua cabeça. Que nem aquele negócio de inclinar a rampa que eu falei, lembra? Que tem que dilatar o 1 e o 2 igualmente para fazer a manutenção da inclinação? Qualzinho. Agora aqui, limite de transbordamento. Essa questão também é difícil de pensar sozinho. Eu vou botar um líquido aqui dentro. E eu quero saber até quanto eu posso esquentar esse recipiente sem transbordar o líquido. Qual é o máximo que eu posso levar a temperatura desse conjunto para o líquido não transbordar? Não vou esquentando? Recipiente vai dilatando? E o líquido? Mas quem dilata mais? Mas eu não quero que transborde. Não pode transbordar. Qual é o limite, então? Quando eu chegar nessa temperatura, que é a temperatura máxima, o líquido e o recipiente tem que estar exatamente com o mesmo volume. O que vocês acham? Sim ou não? Se eu esquentar mais um pouquinho, faz o quê? Transborda. Então qual é o limite? É que o líquido e o recipiente passam a ter o mesmo volume final. O volume final do líquido é igual ao do recipiente. Aí é uma questão que não usa ΔV. É uma questão que usa V igual a V0. 1 mais gama o que é? Δθ. Porque aí não é questão de dilatar, é questão de chegar ao final com o mesmo volume final. Então é 1 mais gama Δθ vezes V0 do líquido, tem que ser igual a 1 mais gama vezes V0 de quem? Aí eu vou garantir que os dois vão ter o mesmo volume final? Aí eu vou garantir que naquela temperatura eles não vão o quê? Transbordar. Por que o Joca está botando isso como ABS? É porque vocês querem resolver as questões todas por ΔV igual a V0, gama, Δθ. E essa questão é uma questão que pede para você fazer pelo volume o quê? Final e não pela dilatação. Foi essa? Foi essa? OBS 3. Variação da densidade com a temperatura. Vem com o Joca. V igual a 1 mais gama. Então vamos lá. Eu tenho um corpo que tem massa M, volume V0 e densidade V0. Fechou? Ele está numa temperatura θ0. Tá até aí tudo bem? Nada demais. Vou aquecer. Se eu aqueço, o que acontece com esse corpo? Então quem aumenta dele? E a massa? A massa aumenta? A massa continua a mesma? Mas aumenta o volume? Então muda a densidade. Isso quer dizer que a densidade varia com quem? Vamos ver como? V igual a V0, 1 mais gama Δθ. Mas densidade é massa sobre volume. Então volume é massa sobre densidade. Todos ainda aí? Sim. Posso colocar isso lá? M sobre D é igual a M sobre D0, 1 mais gama Δθ. Só que a massa é a mesma. Posso cortar? Inverter dos dois lados. D igual a D0, 1 mais gama Δθ. Conclusão? O que vai acontecer com uma substância
se eu aquecê-la muito? A densidade faz o quê? Ah, então quanto mais aquecido for um corpo, e quanto menos aquecido? Maior é quem? O ar está lá em cima, o ar-condicionado. O que ele faz com esse ar que está aqui em cima? Esfria. Se ele esfria, aumenta o quê? Aí essa camada fica ou não fica mais densa? O que ela faz? Desce. E a camada que está mais quente faz o quê? Sobe. É isso que explica aquelas questões do Enem que manda você abastecer o carro de manhã cedo. Por que abastecer o carro de manhã cedo é pagar a mesma coisa e levar mais gasolina? Cheguei e fui abastecer o carro. Abasteci às 6 da manhã. Às 6 da manhã a temperatura deve estar um pouco mais amena. Logo eu estou com menor temperatura. Logo eu estou com a gasolina mais densa. Aí eu coloco 40 litros. Se eu coloco 40 litros, eu paguei 40 litros. Porque se paga pelo volume, sim ou não? Aí eu levei uma massa de gasolina. Correto? Meio-dia, o outro cara abasteceu e comprou os mesmos 40 litros. Mas meio-dia a temperatura está o quê? Essa gasolina está ou não está menos densa? Se eu levei os mesmos 40 litros, eu não levei o mesmo volume? Então eu estou levando menos massa, eu estou levando menos gasolina. E estou pagando o mesmo valor. Só que o que importa no combustível? É o volume ou é a massa de gasolina? Quem é que está sendo queimada? A massa de gasolina, não é a molécula? Então, quanto mais massa eu levo, mais gasolina eu estou levando. Se a gente comprasse o quilo de gasolina, o quilograma de gasolina, ia ser vantagem abastecer de manhã? Não, porque se eu pago pelo quilo, tanto faz. Mas eu estou levando o volume, de manhã essa gasolina está mais fria. Se ela está mais fria, a temperatura é menor, logo ela está mais densa. A densidade não é massa sobre volume. Se eu de manhã abasteço 40 litros, ou de tarde abasteço 40 litros, eu não abasteci o mesmo volume? Se eu tenho a gasolina mais densa, eu levo levando o quê? Mais massa de gasolina, ou seja, eu levo mais gasolina, eu vou rodar mais quilômetros. Certo ou não? Por isso que se abastece de manhã ou no finalzinho da noite. Que você paga o mesmo valor, mas leva mais gasolina por causa da variação da densidade. Foi ou não foi? Hein? Questão batida de Enem, né? Nossa, batidíssima. Essa aí, então, batidíssima. E o comportamento o que é? O que quer dizer anômalo? Diferente? O que a água faz? Ela tem um comportamento diferente. O que você faz se você aquecer uma substância de 0 a 4? Aquecer. O que a substância faz? Dilata. A água faz o quê? Contrai. Não é diferente? Por quê? Vem pra cá. Água líquida. As molequinhas lá da água líquida. As molequinhas. As molequinhas da água. 2 hidrogênios e um oxigênio, né? Ou mudou? As molequinhas. Todo mundo juntinho. Tem ligação de hidrogênio? Se tiver muito pouquinho, porque acima de 10 graus Celsius praticamente não tem mais ligação de hidrogênio. Se tiver muito pouquinho. Estão lá elas bonitinhas. Só que quando vira gelo, há uma formação das ligações de hidrogênio? Em grande quantidade. Mas o que a ligação de hidrogênio faz com essa molécula? Afasta. As ligações vão se estabelecendo e as moléculas vão se afastando. Logo, o gelo, quer dizer, a água, ela é uma substância que dilata quando solidifica. Olha, ela está solidificando, mas está... Porque está formando as ligações de quê? De hidrogênio. E essas ligações dão um aumento de volume de mais ou menos quanto? É 8,3, mas a gente usa 10%. 10% de aumento de volume. Isso quer dizer que quando você vai formar um gelo, você ganha volume. Então não tem sentido aquela cena dantesca da sua casa. Quando você pega o potinho de gelo, a cambuca de gelo, e você, numa cena rara, raríssima, você enche essa cambuca. Porque normalmente o que você faz?
Tira o gelo e deixa a cambuca em cima da pia, vazia. Mas numa cena rara, você estava ótimo nesse dia, você resolveu encher a cambuca. E o que você faz, pequena anta? O que você faz? Enche até a boca. Aí vem aquela cena. Pia, geladeira. E isso já derramou uma porrada de água, né? Já foi água pra tudo que é lado. Aí o que você faz? Chega na porta do congelador e vê o quê? Que a porta tá fechada. E que as duas mãos estão o quê? Ocupadas. Aí depois que você consegue finalmente colocar isso na geladeira, congela. Só que o que acontece quando congela? Aí forma aquela crosta de gelo aqui em cima, que fica meia hora na água quente, picareta, para tirar uma pedra de gelo. Bastava você encher o quê? Um pouquinho só, além da metade. Porque o que vai acontecer com essa água, pequena? Tá falando pra mim, o que vai acontecer? E vai formar uma pedra linda de gelo, que ao fazer assim, ó, ela sai. Não é tão mais simples? Hã? Aí chega na porta e... Mãe! Caraca, doente, cara, doente. Por quê? Porque as ligações de hidrogênio vão se formando. Aumenta em quanto volume? Isso aqui fica um espaço vazio, gente. É por isso que a gente fez aquela questão de empuxo, que o Joca mostrou. Aqui tá cheio de água. E o gelo, lembra do gelo? Não fica 10% para fora? Se derreter o gelo, o que acontece com o nível da água? Nada, não muda. Por quê? Quanto é que tá para fora? Mas quando derrete, não perde os 10%? Então não muda nada. Porque os 10% já estavam para onde? Para fora, não deslocavam água, o nível não muda. Por causa do comportamento aqui. Assim como forma as ligações, quando eu esquentar as ligações se quebram. E aí perde. Mas espera aí, tem uma coisa que intriga a gente. Você não está aquecendo o gelo lá, dando calor? Não está aquecendo? Não quebra as ligações? Mas as moléculas ficam mais agitadas. Então, olha só o detalhezinho. Primeiro, quebra as ligações? A estrutura cristalina desaba. Desaba, perde o quê? Volume. Porém, você está aquecendo. As moléculas estão ficando mais o quê? Então, teria que ganhar volume. Então, tem ao mesmo tempo perda de volume, porque quebram as ligações, e tem ganho de volume, porque aumenta a agitação. Por isso, o Joca desenhou os dois, ó. Só que a perda de volume supera o ganho por agitação molecular. E o efeito combinado dá uma perda de volume de 0 a 4. Perde volume porque quebrou as ligações. Ganha porque está aumentando o grau de agitação. No efeito combinado, prevalece a perda, tá vendo? Então, de 0, o volume da água diminui. Mas se diminui o volume, aumenta quem? A densidade. Então, em 4 graus Celsius, a água tem volume mínimo. Mas também tem densidade máxima. Show de bola. Para fechar o raciocínio na cabeça, de 0 a 4, vamos lá, vai. 0 a 4, estou esquentando. Mas a água não é diferente? Ao invés de dilatar ela... E de 4 para 0, estou esfriando. Mas a água é diferente? Então, ao invés de contrair, pronto. É só pensar assim para não se confundir na prova. Ó a densidade, está aumentando? Porque de 0 a 4 o volume... De 0 a 4 o volume diminui. A densidade... Foi ou não foi? Isso quer dizer que a água é mais densa em que temperatura? Hein? E quando ela vira gelo, ela vira com menor densidade. É por isso que a densidade do gelo é 0,9 aproximadamente. E a densidade da água, 1.
O gelo é ou não é menos denso que a água? Hã? Mas gelo não é água? Hein? Água menos denso que água? Claro, é porque o comportamento é notoriamente. Foi? Por isso que o gelo flutua. E flutua com quantos por cento para fora? 10. Qual é a diferença de densidade? Claro. O gelo é 0,9, a água é 1, ele fica 90% imerso, 10% emerso. Exatamente por causa da variação de densidade. Foi? É por isso que se consegue manter a vida marinha nos países frios. Se a água não tivesse comportamento anômalo, ia todo mundo morrer no inverno. Todo mundo dos peixinhos. Todos iam morrer. Por quê? Ia congelar tudo. E por que não congela tudo? Vamos supor que, vamos fazer um raciocínio bem devagarinho. Vamos supor que o ambiente está lá a 20 graus Celsius estável. Aí essa água está a 20. Tudo bonitinho. De repente chega uma frente fria. O inverno rigoroso. Começa a diminuir a temperatura, sim ou não? 20, 19, 18, 17. Concorda que essa água vai esfriando? A temperatura vai diminuindo. A superfície, a água da superfície vai ficando mais densa. Sim ou não? Densidade não é inverso com a temperatura? Maior temperatura, menor densidade. Menor temperatura, então vamos lá. Está perdendo calor, não está esfriando? Está perdendo temperatura? Está ganhando? Aí essas moléculas da superfície vão ou não vão ficando mais densas? Aí o que elas fazem? Mais densas, mais pesadas. O que elas fazem? Descem. E as moléculas que estão aqui embaixo não estão mais quentes? O que elas fazem? Sobe. Inicia o que a gente chama de correntes de convecção. Vocês já viram muito lá em geografia, não é isso? Mas agora que vocês vão aprender. Correntes de convecção. Então, olha lá. Molécula fria desce, molécula quente. Concorda que você vai ter um esfriamento homogêneo? Aquela água vai esfriar 20, 19, 18, 17, 16, homogeneamente. E lá vai homogeneamente, e vai homogeneamente, e vai esfriando, e vai esfriando, e vai esfriando, até chegar a 4. Putz. Quando a superfície chega a 4, de 4 para 0, o que faz aquelas moléculas de cima? Começam a dilatar. Se elas vão dilatando, vão ganhando volume? Vão perdendo densidade. Mas elas não estavam mais densas? Elas agora começam a ficar menos densas. Se elas estão menos densas, elas caem? Então você interrompe as correntes de convecção. E se você interrompe as correntes, você interrompe a refrigeração homogênea. E aí quem é que vai chegar a 0 primeiro? Quem é que está em contato com o ambiente direto? Concorda que a superfície vai chegar a 0 primeiro? Hein? Esse é um país que está a menos 5 agora a temperatura. A água não vai chegar a 0 primeiro da superfície? Porque você interrompeu quem? E por que interrompe as correntes de convecção? Por causa do comportamento anômalo. Anômalo. Quando você estava esfriando, a densidade não estava aumentando? As moléculas mais densas descem, as menos densas sobem. Só que de 4 para 0 a densidade passou a diminuir. Se a densidade passa a diminuir, essas moléculas não ficam mais densas. E aí não tem mais correntes de... E aí isso vai chegar a 0 primeiro. Só que quando a superfície chega a 0, o que faz aquela superfície? Congela. Só que o gelo é um péssimo condutor de calor. Péssimo, horroroso. Como é que é o iglu? Para ficar o que lá dentro? Porque ele é um péssimo condutor. Ele retém o calor. Ele é péssimo, ele é horroroso. Eu nunca vi ninguém tão ruim com ele. Péssimo, horrível condutor de calor. E aí o que ele faz quando ele chega a 0? Ele isola. Vira uma geladeira de isopor com cerveja, com Coca-Cola. Cheio de Coca-Cola. Por quê? Aqui não isolou?
Concorda que essa água não tem mais como perder calor para o meio? Então essa água não vai mais? Não, mas não vai mais congelar. Ela nunca vai chegar a quanto? A zero. Mas a superfície congela? Congela e isola. Como isola, o resto da água não congela, porque não tem mais refrigeração homogênea. Concorda que essa vida toda é mantida? O peixinho vai morrer? Tem até o desenho do pica-pau que tá o Leôncio pescando. Aí ele faz um corte no gelo assim e pesca um peixinho lá dentro. Ou seja, embaixo do gelo é o quê? Normal, água normal, pô. Claro. Pessoal, tem só uma reportagem no Fantástico sobre a Áustria, que tem um rio enorme na Áustria, lá que congela todo, as pessoas vão pro trabalho de patins. Congela em cima do rio. Congela tudo. Congela o rio. Vira mobilidade urbana. O pessoal fica passando por ali. Vai e volta, vai todo mundo de patins. Sensacional. Porque congela só a superfície e faz a manutenção da vida. Sim ou não? Aí eu tenho uma dúvida. Por que na nossa geladeira o gelo congela? Se ele só tinha que congelar a superfície. Por que faz uma pedra de gelo? Não sei se você reparou que quando você vai tirar o gelo antes, aqui é gelo e aqui é água ainda. Já reparou que tu faz assim, quebrou? E por que fica gelo então? Se aqui não chega mais a gelo, por que chega gelo aqui? Porque isso aqui são grandes formações rochosas, isolam tudo. Aqui é um pedacinho de plástico. Vai conseguir fazer o isolamento externo? Então continua perdendo o calor por aqui, ó. Por isso congela tudo. Apesar de isolar em cima, não isola nas laterais. Claro que não, porra. Isso aqui é um plásticozinho, vagabundo. Alguns são até de alumínio, né? Congela mais rápido ainda. Um ótimo condutor de calor. Aqui não, isso aqui é rocha. Não vai perder o quê? Isso aqui é um lago, isso aqui é um rio. Não tem como perder calor pra cá. Por isso que não congela mais. Isolou lá em cima, não congela mais, pô. E além disso, estratifica, tá vendo? 1, 2, 3, 4, tá vendo? Fica direitinho estratificado. 0, 1, 2, 3, 4. Bonitinho. Lá tá quentão, 4. Mas é um espetáculo. Dá até pra dar uma nadada. Foi? Então aqui congela tudo, né? Porque perde calor pela lateral, por baixo, tá? Não confunde isso não. E outra coisa, vai colocar bebida para gelar. Coloca gelo onde? Em cima. Nada de ficar espalhando o gelo. O pessoal que bota um gelo embaixo, bota bebida e bota gelo em cima. Nada a ver. Bota toda a bebida e joga todo o gelo. Porque aí você não vai ter gelo em cima. Não vai isolar? E o ar vai sofrer corrente de convecção aqui. Porque o ar de cima fica frio, o ar de baixo fica quente. Corrente de convecção, vai refrigerar tudo. Aí fica, não, bota um pouquinho de gelo agora. Mais um pouquinho, agora bota 2 Coca-Cola. Bota mais gelo. Agora bota 3 Coca-Cola. Bota mais gelo. Bota toda a bebida, depois derrama o saco todo. E deixa aquilo fechado, vai refrigerar rápido. Porque vai fazer corrente de convecção com o ar, ok? O ar não tem comportamento anômalo. Foi ou não foi? Hein? Então se cair na prova, manutenção de vida marinha, resposta. Comportamento anômalo, gelo é isolante, ligações de hidrogênio, tudo isso é justificativa. Beleza? Fechamos dilatação.